do Macapá. Bem-vindo ao Marco Zero do Equador. Seja bem-vindo ao Quilombo do Cuiaú. Bem-vindo à Fortaleza de Macapá. Parque Nacional Poê, eu fui Tumucumate Poê. Bem-vindo, Parque Nacional, Montanha Tumucumate. Bem-vindo à única capital brasileira banhada pelo rio Amazonas. Junte-se a nós e participe dessa grande festa. Olá, trazemos a você um projeto inovador na área de comunicação, o AD Conecta. Um projeto pertencente à Assembleia de Deus, a Pioneira, que tem como meta levar a informação a você de forma instantânea e precisa. Dispomos de uma equipe de profissionais preparada para atender seus negócios. Web designer, webmaster, repórter cinematográfico, editores, fotógrafos e apresentadores. Equipamentos modernos garantem a produção de materiais em alta definição. Conheça nossos pacotes de serviços para transmissão de eventos ao vivo, gravação de DVDs, VTs, clipes, teaser, sonorização, iluminação, criação e controle de mídias sociais com a formatação completa de seu evento. Agende uma visita. Temos pacotes e descontos especiais para igrejas. É isso aí, povo de Deus, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma terça-feira, 17 de julho de 2018. Aqui na Assembleia de Deus, a Pioneira. Entramos hoje com o melhor louvor dos louvores. Quem dera que Jesus voltasse agora. É muita bênção. 2018, ano da gratidão. E como todo bom assembleiano, né, temos novidades e eventos todo o ano. Hoje, exatamente hoje, faz 101 anos e um mês. Quero mandar um abraço a todos vocês que estão conectados conosco. Silas Leão, Congregação Valde Jaboque, Gilson Alves, Elice Nobre. Hoje eu consigo ver vocês. Mês que vem, um dos mais esperados congressos vai acontecer, entre muitos outros que eu vou falar para você hoje, antes de entrar na palavra. Vem o primeiro congresso da Associação de Militares aqui, Militares Evangélicos do Estado do Amapá. E nós, lógico, vamos estar aqui para passar os melhores momentos para vocês. Vamos lá ao nosso VT. Eu sou o Tenente Ronei, presidente da Associação dos Militares Evangélicos do Estado do Amapá. Quero vos convidar para o primeiro Congresso Estadual de Militares Evangélicos da AMEAP, que ocorrerá nos dias 10 e 11 de agosto, no Templo Central da Assembleia de Deus, a Pioneira, no centro de Macapá. Sou o Coronel PM Santos Costa, da Polícia Militar do Amapá,
e diretor de eventos da AMEAP. Neste momento quero convidá-los para o grande congresso da AMEAP a ser realizado nos dias 10 e 11 de agosto, no Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a Pioneira. Você é o nosso convidado. Participe! Eu sou o capitão Magalhães, capelão da Polícia Militar do Estado do Amapá. Venho vos convidar para o primeiro Congresso Estadual de Militares Evangélicos. Será nos dias 10 e 11 de agosto do corrente ano. Olá, meus amigos do Amapá. Graça e paz sejam com todos vocês. Sou o Major Joel Rocha, da Polícia Militar de São Paulo e também dos PMs de Cristo e da UCEB. Dia 10 e 11 de agosto será um privilégio poder estar com vocês que moram no meio do mundo e estar no centro da vontade de Deus. Quero convidá-los para que juntos estejamos no Congresso da AMEAP, que vai acontecer aí na cidade de Macapá. Será uma grande alegria nós podermos estar juntos, desfrutarmos de comunhão, edificação espiritual e capacitação ministerial. Todo profissional de segurança pública é, antes de tudo, um instrumento de Deus para propagar a paz e trazer defesa e segurança para a sua sociedade. Você é mais do que um profissional. Você é um missionário designado por Deus para poder abençoar a sua cidade. Nós queremos compartilhar boas práticas, experiências que temos vivido ao redor do Brasil e também falar sobre edificação espiritual e nossas lições que temos aprendido ao redor do mundo sobre a questão do missionário e do cristão em relação à sua família, a finanças e a sua atuação na vida profissional. Desperta tu que dormes e venha estar conosco. Um forte e carinhoso abraço e até lá, se Deus assim permitir. Muito bem, esse é o congresso também mais que esperado, além do congresso aí, da Missão Adolescente da Assembleia de Deus, que está criando uma expectativa muito grande. Quero mandar também aqui um alô para o Luiz Souza, para Maria Pires, pessoal da Monte Moriá, pastor Arlene Ubaiara, que Deus abençoe a vida de vocês. Coloca o dedinho aí, curte esse culto, compartilhe para que esse culto chegue às mais milhões de vidas daqui do Amapá para o mundo. Esse é o projeto AD Conecta, lógico, e nós temos a missão de levar até você a palavra de Deus, daqui da Assembleia de Deus, a pioneira do município de Macapá, do estado do Amapá, juntamente com a mega produtora HD, que de fato é a melhor produtora de transmissão ao vivo. Nosso querido Júnior e Eliana, Deus abençoe a vida de vocês. Hoje realmente nós temos muita coisa para mostrar para vocês. Eu espero que Deus abençoe a tua vida. Quem já pegou o informativo aqui da Assembleia de Deus, fiquem atentos lá no site adpioneira.com, que na próxima semana também continua a coordenação branca, Cafarnaum, El Shaddai, Esmirna, Israel, Monte Ararat, Shalom e Vitória de Cristo, no dia 24 de julho. Essa semana os parabéns vai para José Dailton Gudim, Rosilene Campos, Eudeim, pastor Eudeim aí da Nova Jerusalém, e pastor Manuel Francisco Salles. Deus abençoe a vida de vocês, muitos anos de vida. Depois manda o endereço do bolo para a gente ir lá comemorar com vocês. Ouça também Escola Bíblica no ar, todos os sábados de 10 às 11 da manhã, aquele release básico de todas as lições da Escola Bíblica que acontece no domingo. Hoje teremos a continuação do estudo sobre escatologia, que começou com o nosso querido pastor Otto, que está de férias, mas está nos assistindo com certeza, nosso pastor presidente, e o pastor Rodrigo Lima Júnior, que é o segundo vice-presidente e presidente em exercício desta igreja, que vai estar pregando esta noite. Prepare seu caderno, a sua caneta e copie tudo, que hoje a nossa transmissão está boa demais. Agora eu quero deixar você com o ofertório aqui na Assembleia de Deus. Louve com a gente, curte, comente, compartilhe. Que Deus abençoe a vida de cada um. No final a gente volta para dar aquele abraço a todo mundo que comentar, compartilhar e curtir esse vídeo. Até logo. Mas aqueles que não me ajudarem na obra de Deus, os seus nomes não serão lembrados. E realmente todos que se levantaram para ajudar Neemias,
a reparar os muros ali de Jerusalém. Você pode observar no livro de Neemias, estão nome por nome. Ele teve o cuidado de escrever com muita responsabilidade todos que se levantaram para lhe ajudarem. Então nós estamos também diante de uma convocação de Deus. A obra de Deus, ela precisa de mim e de você, para ajudar, para que o nosso nome venha a ser lembrado. Nós fizemos 101 anos e estamos estudando, já aprendemos, fomos em Belém, ali estamos vendo dia após dia a história da Assembleia de Deus, a pioneira aqui no estado do Amapá. Então nós precisamos deixar os nossos nomes registrados também, para que a futura geração que vem possa lembrar de nós e saber que nós passamos aqui. Então nesta noite a Igreja do Senhor Jesus, ela tem uma rica, bela oportunidade para contribuir para o engrandecimento da obra do Senhor. Que nós venhamos nos fazer como aqueles que se ombrearam junto com Neemias e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para contribuir para que o meu nome seja lembrado nas futuras gerações que ainda hão de vir. Portanto, nós iremos agora servir o Senhor, não é isso, pastor? Com dízimos e oferta para o engrandecimento da obra do Senhor aqui neste lugar. Nosso querido irmão Jeremias estará louvando a Deus e a igreja estará servindo o Senhor com dízimos e oferta. A paz do Senhor, igreja. Aleluia. Jesus, somos um só, unidos pelo amor maior. Eu e Jesus, resumo dos meus ideais. Somos a flor e o mel, somos o mar e o céu, e a sombra dessa cruz, somos um só. Eu e Jesus, eu e Jesus, somos a vida imaculada, trilhos que formam uma estrada e leva a Deus. Eu e Jesus, somos a glória pura e linda, somos a paz que não se finda, e a sombra desta cruz, somos um só. Eu e Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nada impede nossa união, e nunca cede a tentação. Somos unidos pela paz. Eu e Jesus, cada vez mais somos o mesmo, sim, por esse amor sem fim, e a sombra dessa cruz, somos um só. Eu e Jesus, eu e Jesus, somos a vida imaculada, trilhos que formam uma estrada que leva a Deus. Eu e Jesus, somos a glória
abençoe. Quantos podem dizer amém? Vamos ficar de pé, queridos, para recebermos o nosso pastor Rodrigo Lima Júnior, segundo vice-presidente, que estará nesse momento ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. E toda a atenção deve ser voltada para a ministração da palavra de Deus, porque Deus quer falar com a sua igreja. Quantos dizem amém? Pastor Rodrigo Lima Júnior. Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aproveitar a vossa gentileza de já estarem em pé, para que nós abramos a palavra de Deus no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 6, apenas o versículo de número 17. Evidentemente que este tema que nós estamos abordando, que fala acerca da grande tribulação, ele possui um vasto acervo probatório dentro da Escritura Sagrada, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E nós já o fizemos na última terça-feira, quando discorremos aqui um pouco acerca deste tema, partindo das Escrituras veterotestamentárias ou do Antigo Testamento, e também passando pelo texto do Novo Testamento. Hoje eu quero ler apenas um versículo, e no decorrer da ministração, nós vamos apresentando outras referências para os irmãos. Só os que já encontraram e podem, digam amém. Diz a palavra do Senhor: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Quando neste momento nós iniciaremos esta ministração, e aqui eu me rendo aos teus pés, reconhecendo as minhas limitações, reconhecendo, Senhor, que Tu és o único neste lugar que merece a adoração. Nós somos apenas instrumentos da Tua voz, canais do Teu Espírito para a comunicação das Tuas verdades. Venha uma vez mais usar de misericórdia comigo, para que eu seja um instrumento vivo e afinado das Tuas mãos nesta noite, nesse lugar. É o que eu te peço e por fé eu te agradeço, em o nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento, ficar com a sua Bíblia na mão. Antes que eu comece a ministrar esta palavra, eu quero externar aqui os meus cumprimentos ao nosso pastor presidente, pastor Otto Miranda de Alencar, que está ali na cidade de Curitiba, onde foi até ali para passar uns dias descansando e também cuidando da sua saúde e da saúde de sua indigna esposa, a pastora Juraci de Almeida Alencar. Mandamos o nosso abraço ao nosso pastor. Ele está assistindo pelo nosso programa de transmissão, a Deconecta, e claro, juntamente com ele, milhares de pessoas que estão conectadas neste momento por meio do nosso sistema de transmissão, inclusive as nossas congregações que neste momento estão assistindo esta transmissão. Eu quero abraçar aos irmãos, mandando a eles o nosso cordial bem-vindo, dizendo a eles que eles são bem-vindos nesta noite para juntamente conosco glorificarem ao Senhor neste culto de adoração ao Senhor. E como nós sempre fazemos, eu quero pedir aos irmãos que estão aqui na nave deste templo, para que juntos possamos mandar ao nosso presidente e aos irmãos que estão conectados neste momento uma paz do Senhor bem vibrante e caloroso. Vamos então dizer a todos eles:
A paz do Senhor. Aleluias. A paz do Senhor a todos os irmãos, que o Senhor vos abençoe de uma maneira especial. Bem, meus irmãos, nós iniciamos na terça-feira passada, e eu pedi a aquiescência do nosso presidente, combinando também com o pastor Iaci, porque a primeira proposta é que eu ministrasse uma terça e de maneira alternada uma outra terça. Mas como os assuntos que me foram dados como responsabilidade para ministrar, eles estão em uma determinada sequência, nós pedimos a autorização do nosso presidente e combinamos com o pastor Iaci para que nós pudéssemos ministrar nesta noite, e aí a partir da próxima terça, nas duas subsequentes, o pastor Iaci estará falando aqui sobre o milênio e o juízo final. Assim, nós vamos concluir nesta noite esta etapa da escatologia que fala acerca da grande tribulação. Nós começamos na terça-feira passada explicando aos irmãos que momento é este. E vale lembrar aos irmãos que nós explicamos aqui que a grande tribulação, ela é um evento escatológico que vai se desenvolver aqui na terra logo depois que a igreja for arrebatada. E aí eu expliquei aos irmãos que aqui estavam e aos que nos assistiram, dizendo a eles que a grande tribulação, ela inicia na terra quando a igreja for tirada por meio do arrebatamento, e enquanto a igreja estará primeiramente nos ares, sendo galardoada no tribunal de Cristo, e depois se deleitando com os santos nas bodas do Cordeiro, este mundo estará passando por um dos piores momentos da sua existência. Este momento é chamado pela Escritura de a grande tribulação, e como eu disse também aqui, recebe outras designações para expressar o sentido, o significado deste momento. Então a grande tribulação, que compreenderá um período de 7 anos, divididos em 2 períodos de 3 anos e meio. O primeiro período, que é o período de falsa paz, e o segundo período, que é o período aonde o anticristo, que já terá sido manifestado desde o momento em que a igreja for arrebatada, ele, neste segundo período, estabelecerá de maneira mais incisiva o seu modelo de governo, o seu governo despótico, o seu governo cruel para com a humanidade. Mostrei a vocês quem é o anticristo, evidentemente que fugindo um pouco da escatologia especulativa que tenta estabelecer nomes, e apesar de ter dito aqui que nos últimos tempos nunca se tinha ouvido falar de um personagem com tantas características atreladas à figura deste personagem escatológico que é o anticristo, o presidente francês Emmanuel Macron. Eu não disse aqui que ele é o anticristo, eu disse que se ele não for, mas ele, em continuando com as estratégias políticas, econômicas e religiosas que ele intenta estabelecer como líder, ele, no mínimo, estará reforçando o espírito do anticristo que já existe sobre a terra desde o primeiro século da história da igreja. Eu estava conversando com o pastor Luiz Fernando Marinho e com a pastora Kátia Neves. Eles estão agora numa viagem pela Europa, e eles estavam assistindo a ministração da terça passada,
Eles disseram: pastor, é incrível como aqui na Europa o cenário está mais do que preparado para o surgimento do anticristo e do seu governo. E de fato isto está pairando sobre as pessoas no mundo. Disse aqui para vocês também que o anticristo não poderá surgir antes que a igreja seja arrebatada. E aqui eu não vou entrar no mérito da questão, porque nós assembleianos adotamos a teologia pré-tribulacionista. Isto quer dizer o quê? Que nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E eu usei aqui como argumento o fato de que a grande tribulação será um instrumento de Deus para julgar os ímpios e para converter os judeus. Logo, desta maneira, a grande tribulação não é um instrumento para a igreja. A grande tribulação não foi estabelecida como instrumento para alcançar a igreja. E ainda há uma outra promessa, a igreja do Senhor, que diz: como guardastes a palavra da minha perseverança, eu te guardarei do dia da tribulação que há de vir sobre a terra. Então nós entendemos pela Escritura que o anticristo se manifestará depois que a igreja for arrebatada. Ele é um homem, ele é um grande líder político, ele é uma pessoa extraordinária, que vai atuar pelo poder de Satanás. Ele comporá aquilo que a escatologia chama de a trindade satânica. Primeiro membro desta trindade, o dragão ou o próprio Satanás. Segundo membro, a besta que emergiu ou que surgiu do mar, que é o anticristo. E a terceira figura desta trindade é a besta que surgiu da terra, ou falso profeta. Esses três governarão o mundo neste período. O anticristo será a figura que governará o mundo sobre o poder de Satanás. E para que ele governe, ele fará alianças com as nações. Para que ele governe, ele estabelecerá um plano de governo. E este plano constitui-se, primeiramente, no estabelecimento de uma política única. Segundo, de uma economia única. Terceiro, de uma religião única. Todas estas coisas já estão em fase de estabelecimento. Quando se fala de um governo único, de uma política única, o mundo como um todo já está reclamando a necessidade da unificação do modelo político. A Organização das Nações Unidas não deixam de ser um protótipo deste modelo de governo universal, chamado também por muitos de a nova era. Da mesma sorte, dentro deste plano de governo, o anticristo estabelecerá uma única economia. E hoje nós já temos os blocos econômicos, que também desenvolvem este pensamento. Da mesma maneira, a questão da religião. Prega-se no mundo um ecumenismo que visa unificar todos os pensamentos religiosos. E este princípio, este pensamento coaduna, está de acordo com aquilo que deseja e pensa o anticristo para o seu governo. É exatamente neste momento que, por causa do seu plano, o anticristo estabelecerá uma marca. E esta marca servirá para distinguir aqueles que se aliançarão com ele daqueles que não se aliançarão.
Já surgiram muitas especulações acerca disso. Alguém disse que era o código de barra, depois disseram que era o cartão de crédito. De fato não foram, mas aí também já está o espírito do anticristo. A coisa está evoluindo, e agora chegamos no nível do chip. O chip que está sendo implantado nas pessoas na Europa, nos Estados Unidos da América. E vocês sabem que no período do governo Dilma, a presidente assinou um decreto que autorizava que se iniciasse os testes de colocação deste chip nas pessoas. E aí talvez você fique apreensivo com isso. Eu mesmo recebi diversas mensagens perguntando: pastor, e aí? Se este chip chegar e disserem que a gente tem que colocar, como é que vai ser, pastor? Irmãos, primeiro, que este chip, como marca do anticristo, ele só será colocado, ou esta marca, seja chip ou uma outra maneira, só será estabelecido quando o anticristo de fato se manifestar, quando ele de fato iniciar o seu governo. E aí, se o anticristo já estiver governando, a igreja não está mais aqui, porque a igreja já vai ter sido arrebatada. É isto que eu creio. Pastor, eu penso diferente. Se você é mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista, então fica firme, meu irmão, não aceita a marca da besta. Mas se você é pré-tribulacionista, eu te digo com autoridade de convicção, que antes da trombeta tocar, aleluias, antes que o anticristo apareça, seja estabelecido, surja, institua o seu governo, a última trombeta vai tocar, os santos vão ser arrebatados e estarão para sempre com o Senhor. Muito bem, assim será o seu governo. Mas nesta noite eu quero caminhar um pouco mais neste tema e me empenhar, me esforçar para ser o mais sucinto possível, para que a gente possa finalizar esta matéria. Eu comecei falando dos personagens da grande tribulação. O primeiro personagem que eu falei foi do anticristo e consequentemente dos seus comparsas, daqueles que estarão com ele no estabelecimento deste governo. Mas existe ainda no Apocalipse duas outras personagens. O primeiro personagem, e eu estou falando no singular, mas não se trata de apenas uma pessoa, é aquela personagem que a Bíblia chama de os 144 mil. Nós encontramos esta referência, e eu quero que você pegue a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 7, a partir do versículo de número 3, que diz: dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí você vai ver que de cada tribo 12 mil foram assinalados, constituindo-se assim a quantidade de 144 mil judeus. E aí nós vamos para a primeira pergunta: quem são esses e qual o seu propósito? Se você ler o capítulo 7 do Apocalipse, você vai perceber que este capítulo fala de um grupo seleto que será selado no período da grande tribulação para o cumprimento de uma tarefa específica. Pastor, qual é a tarefa específica a ser cumprida neste período? Como eu disse aos senhores e senhoras, uma das razões pelas quais a grande tribulação
será usado por instrumento de Deus, é para a conversão dos judeus. E não há conversão sem a pregação do Evangelho. Não há conversão sem um anúncio do Evangelho. E esta é a tarefa dos 144 mil. Eles serão escolhidos para testemunhar a nação de Israel. A igreja não estará mais na terra, em todo o mundo. Aqueles que não foram arrebatados porque não estavam preparados vão cumprir esta tarefa de pregar às outras nações. Mas os 144 mil judeus receberão a missão de testemunhar para Israel, para pregar àquela nação que é a menina dos olhos de Deus, a nação escolhida, o povo de Deus. Eles serão responsáveis para testemunhar. Pregarão neste período o Evangelho do Reino. E aí me permitam fazer uma observação. Eu não quero entrar no aspecto exegético e hermenêutico, porque nós poderíamos gastar muito tempo. Mas tem gente que prega que Jesus só vai voltar depois que todo mundo for evangelizado. E esta compreensão, ela não é totalmente correta. Porque Jesus não depende da pregação do Evangelho para que ele volte. Se fosse este um critério, ele deveria ter voltado no 2º século, porque a igreja de Cristo, a partir das missões paulinas, foram capazes de evangelizar praticamente todo o mundo habitado daquela época. Pastor, mas está escrito, Mateus capítulo 24, versículo 14 diz: e o Evangelho do Reino será pregado em testemunho para todas as nações, então virá o fim. A primeira coisa que você tem que observar é que o texto fala do Evangelho do Reino. A segunda coisa que você tem que observar é que depois do arrebatamento não é o fim. O fim só acontece lá no período do juízo final, quando Deus estabelecer juízo sobre todos os seres. Aí é o fim, porque começa um novo tempo, um novo céu, uma nova terra, uma nova época, um novo momento. Ali de fato estabelece-se o fim e um novo começo da história daqueles que são salvos na presença de Deus. Então aí se justifica, primeiro, que durante a grande tribulação haverá a pregação do Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho do Reino. Durante o milênio, como o pastor Iaci vai explicar, ainda haverá pregação. Que pregação? O Evangelho do Reino. E aí sim, depois do milênio, aí não tem mais pregação, porque já é o juízo. E lá no juízo não tem pregação. Lá no juízo só tem declaração de sentença, apresentação de condenação. Lá não tem mais oportunidade para se salvar. Na grande tribulação e durante o reinado milenial de Cristo, ainda haverá oportunidade. É por isso que ela é uma dispensação. Dispensação é tempo de oportunidade de conhecer e servir a Deus. Então este Evangelho, do qual Mateus descreve no capítulo 24, versículo 14, é o Evangelho do Reino. Este Evangelho será pregado primeiramente pelos 144 mil. Por causa da pregação do Evangelho, isto suscitará no coração do anticristo ódio pelos 144 mil. E eles então serão martirizados. Eles farão parte do grupo de mártires que estará no período da grande tribulação e que morrerão por causa da pregação do Evangelho. Pastor, aonde está isso? Apocalipse capítulo 7, os versículos 13 e 14. A Bíblia Sagrada diz assim: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Um certo pregador uma vez, empolgado, disse
que estes irmãos de branco eram as irmãs do círculo de oração. Não é não, irmãos. O texto é claro. O texto não está falando isto. Olha o que é que diz o texto a seguir. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para que as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Eles serão martirizados, mas eles vão triunfar, porque ninguém que morre pregando o evangelho fica na eternidade sem ser promovido. Jesus, na verdade, diz que nem morre, passa da morte para a vida. Pastor, e aonde está a exaltação deles? Eu disse para você ficar com a sua Bíblia aberta, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 5, diz assim: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e do seu Pai. E ouvi uma voz dos céus, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpista, que tocavam a sua harpa e cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Eles são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Os 144.000 serão martirizados, mas a sua fidelidade redundará em um momento de exaltação diante do trono do Cordeiro. Mas depois que eles morrerem, porque entendam, os 144.000 pregarão na primeira parte, especificamente, para ser mais específico, na primeira parte, mas já no final, quando o anticristo iniciar a manifestação do seu governo despótico. Como eles morrem, há necessidade de Deus levantar alguém para continuar pregando aos judeus, para convencê-los de que o dia do Senhor está chegando e que eles precisam se converter. É aí que o Senhor levanta 2 testemunhas. Com o martírio dos 144.000 judeus, o anticristo pensará ter extinto a pregação do evangelho na terra. É nesse momento que surgem as 2 testemunhas para profetizar por 42 meses, ou seja, 1260 dias, que é exatamente 3 anos e meio. Pastor, aonde está isso? Apocalipse capítulo 11, versículos 2 e 3. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças,
porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras, os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Daqui a pouco eu continuo a leitura. Percebam, depois que as 144 mil, os 144 mil judeus forem martirizados, o Senhor vai levantar no segundo tempo, no segundo período de 3 anos e meio da grande tribulação, 2 testemunhas. E a exemplo dos 144 mil, alguém pergunta: pastor, quem são estas testemunhas? Quem são estas testemunhas? Nós vamos falar para vocês. Muitas pessoas especulam, e eu volto a dizer, irmão, se você quer ter uma boa escatologia, fuja da especulação. Só diga o que a Bíblia diz, só fale o que está escrito. Fuja de ficar fazendo especulação, porque você pode quebrar a cara. Já vi muito pregador ter que desdizer aquilo que disse, porque afirmou o que não era verdade e depois teve que negar o que pregou. Olha que coisa vergonhosa. Então, percebam, alguém já disse que as 2 testemunhas é Elias e Enoque, sob o argumento de que eles não morreram, e eles terão que vir nesta terra para morrerem, para que depois eles sejam ressuscitados como os demais. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento dizem que é Elias e Moisés. E por quê, pastor? Por causa das características proféticas apresentadas pelo texto em relação a estas pessoas. O versículo 6 diz o seguinte: estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Quem foi o profeta que disse: sobre a minha palavra não choverá? E a Bíblia diz que 3 anos e 6 meses não choveu sobre Israel. Elias, a mesma, continua. Olhe, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiser. E alguém diz: ó, é Moisés, Elias e Moisés, Elias e Moisés. Mas olha, irmão, esta abordagem, este entendimento não está de acordo com a boa interpretação. Pastor, quais são os argumentos que o senhor apresenta para desfazer este pensamento? Primeiro, Deus não traz pessoas do mundo espiritual para comunicar as suas mensagens ao homem. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que Saul orou a Deus e o Senhor não lhe falou, nem por profeta, nem por sonho, nem por Urim, nem por Tumim. Saul foi aonde? Em Endor, em busca do quê? De uma feiticeira, de uma pitonisa. E ele então, naquela sessão espírita, naquela sessão, ele invoca o espírito de Samuel, e a pitonisa mente para ele, dizendo que é Samuel que está ali. Irmãos, se você ler o texto, você vai perceber que ali não é Samuel, que ali na verdade é o diabo enganando a Saul. Você acha mesmo que Deus, não tendo falado por profeta, por sonho, por Urim, por Tumim, Deus vai usar feiticeiro para falar com seu povo? Segundo, está aqui Lucas capítulo 16, versículo 30 e 31. A Bíblia diz que o rico olhou para o pai Abraão e disse: pai Abraão, permita que eu vá falar para os meus irmãos aquilo que eu estou experimentando aqui. O texto diz que ele falou para o rico: os teus irmãos têm a lei e os profetas. Se eles não acreditarem neles, quanto mais acreditarão se Deus ressuscitar de entre os mortos alguém para lhes comunicar a verdade. Deus não usa pessoas do mundo espiritual para comunicar as suas verdades. Segundo, pastor, mas Elias e Moisés não morreram, eles precisam morrer. Irmãos, nós cremos que Jesus vai voltar. E Paulo dizia: os que morreram em Cristo
ressuscitarão primeiro, depois nós os que ficarmos, depois nós os que ficarmos, depois nós os que ficarmos. Diga aí, vai ter gente viva no arrebatamento. Vai ter gente viva no arrebatamento. Não precisa ter morrido para ser arrebatado. Os que morreram ressuscitam. Os que estiverem vivos serão transformados. E todos estaremos juntamente com eles nos ares para irmos ao encontro do Senhor. É assim que está na palavra. Pastor, então quem são as duas testemunhas? Irmãos, são pessoas daquele tempo que serão levantadas por Deus com a mesma característica profética de Elias, de Moisés, como João Batista também tinha o caráter profético de Elias. Você pega o texto, vamos lá, é Bíblia. Me preparei para você ir para a Bíblia hoje. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: e eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia, o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e para que eu não venha e fira a terra com maldição. E aí você vai agora para Mateus capítulo 11, versículos 13 e 14. Olha o que Jesus afirma. Jesus afirma o cumprimento desta profecia. Capítulo 11, versículos 13 e 14. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. João Batista, aspecto profético de Elias. Mas capítulo 17, do versículo 10 ao 13, vai lá para a Bíblia, capítulo 17, do versículo 10 até o versículo 13, olha o que diz a palavra do Senhor. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: porque dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Então Deus não vai ressuscitar a Moisés e trazer Elias de volta, porque Elias não morreu. Nem tampouco trazer Enoque de volta, porque Enoque não morreu, meus irmãos. Serão duas pessoas do tempo da grande tribulação que Deus vai levantar como autoridade e poder para pregar a sua mensagem, e eles terão sobre a sua vida o mesmo aspecto profético de Moisés e de Elias, a autoridade no céu para fazer milagres e para operar maravilhas na terra. Alguns aspectos. Qual é o propósito deles? Pregar o evangelho depois que os 144 mil forem martirizados. Quais as características deles? Serão poderosos em Deus, farão grandes sinais na terra, profetizarão humilhação e arrependimento do povo. São como duas oliveiras e castiçais diante de Deus. Sua mensagem perturbará as pessoas que viverem no período da grande tribulação, assim como Elias, que era chamado o perturbador de Israel. A sua mensagem profética vai perturbar as pessoas deste período. Serão mortas pelo anticristo, seus corpos serão expostos no mundo como um troféu do triunfo do anticristo. Mas Deus os ressuscitará para demonstrar o seu poder à humanidade. Irmãos, o texto, depois você lê na sua casa, o texto mostra que o anticristo consegue matá-los e não permite que o corpo deles seja sepultado. Eles passam 3 dias e meio expostos ao mundo. A Bíblia diz que as pessoas que estavam sendo confrontadas e perturbadas com a mensagem das duas testemunhas ficam tão alegres
alegres com a morte deles, que eles celebram, que eles enviam presentes uns para os outros. Mas depois de 3 dias e meio, a Bíblia Sagrada diz que os dois receberão o Espírito de vida. Eles ressuscitarão diante dos olhos do mundo, para mostrar quem é que tem o poder sobre a terra, e eles serão levados para o céu, ressuscitados em um corpo glorioso. Depois que eles ascenderem aos céus. E aí é bom, porque eu estava falando dos personagens, agora eu vou falar dos juízos. A grande tribulação também será conhecida como um tempo de juízo de Deus sobre as nações ímpias. A grande tribulação servirá para converter os judeus que não reconheceram a Jesus como Messias, e para julgar as nações ímpias da terra. Neste momento acontecerá esses 3 níveis de juízos. Diga 7 selos. Diga 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Os 2 primeiros, 7 selos e 7 trombetas, acontecerão em um nível menor na primeira fase da grande tribulação. As 7 taças serão derramadas no último período. São, em alguns momentos, mesmos juízos, com uma intensidade maior, em âmbito nacional, enquanto que os outros são em um aspecto mais localizado. Mas vamos entender um pouco disto. Deixa eu caminhar aqui, gastando um pouco sobre este assunto. Vamos começar falando acerca do juízo de Deus. E nós começamos falando exatamente sobre os 7 selos. Irmãos, João estava naquela realidade profética de revelação. E a Bíblia diz que ele viu um rolo escrito por dentro e por fora, e selado 7 vezes. Me permitam discordar desta figura. Eu coloquei essa figura para discordar dela, porque não é este tipo de rolo que João está falando. A maneira como eles selavam era diferente. Eu vou pegar aqui para ilustrar para vocês. Deixa eu pegar essa folha de papel. Faz um rolo aqui. Pastor Daniel, me ajuda aqui, filho. Tu é Daniel, é profeta, entende de rolo. Vem aqui. Olha lá, faz um primeiro rolo. Faz um primeiro, faz. Não, pode fazer um rolo. Isso, faz aqui. Pode enrolar, pode enrolar, pode enrolar. Atenção, irmão. Atenção, atenção. Eram 7 rolos. Primeiro rolo, selo. Enrola um pouco mais, enrola um pouco mais, enrola um pouco mais, enrola um pouco mais. Aqui. Segundo rolo, selo. Vai lá, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Enrolou, mais selo. E assim era. Porque o que a Bíblia mostra? Que a cada selo aberto, uma revelação era deflagrada. Então não pode ser aquilo ali. É este tipo de selo. A cada rolo, um selo. A cada selo aberto, uma revelação demonstrada. Então eu coloquei aquela figura ali da internet só para discordar dela, porque não é esse tipo de rolo. É na verdade rolo, selo, rolo, selo, rolo, selo. A cada selo aberto, uma revelação de Deus era demonstrada para a humanidade. Então vejam só, João viu um rolo escrito por dentro e por fora, e a Bíblia diz que ele começou a chorar, porque alguém bradou dizendo: quem é achado digno de tirar o selo e abrir o livro? Naquele momento ninguém disse nada. João, diante daquele silêncio, a Bíblia diz que ele começou a chorar. Ele estava chorando porque ele viu que ninguém tinha sido achado digno de tomar o livro, de tirar os seus selos e de revelar o que nele estava. Mas de repente um ser diz: aleluias, digno é o Cordeiro de abrir os selos, de declarar o que nele está. Pegue aí a sua Bíblia
Eu faço questão de ler este texto. Capítulo 6, aleluia. Aleluia, capítulo de número 5. Capítulo de número 5. Capítulo de número 5. Vamos ler a partir do 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí eles vão fazer um culto de adoração dos céus, vão cantar, vão adorar, vão jubilar, porque o cordeiro que estava morto reviveu, foi achado digno de abrir os selos, de ler o livro e declarar as suas verdades. E aí somente a partir daí, no capítulo de número 6, os selos começam a se abrir. Os primeiros 4 selos falam dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro selo revela o cavaleiro do cavalo branco. Quando João viu o cordeiro desatar o primeiro selo, apareceu um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Por causa do que está dizendo aqui, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Tem gente que pensa que esse cavaleiro é Jesus. Não se engane, este cavaleiro não é Jesus. Pastor, então quem é este cavaleiro? É exatamente o anticristo. O anticristo se apresentará como salvador da humanidade. A coroa representa o seu governo no período da grande tribulação. O fato da sua cor ser branca representa a falsa paz, que será uma característica deste período. Então este primeiro cavaleiro é quem, pastor? O anticristo. Segundo selo é aberto, e quando ele é aberto, ele revela o cavaleiro do cavalo vermelho. A palavra diz que o cordeiro abriu o segundo selo, e João ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem e vê. E saiu um outro cavalo, e este era vermelho, e o seu cavaleiro chama-se Guerra. O segundo selo é a guerra, representa os horrores da grande tribulação. Será o principal instrumento, a principal arma usada pelo anticristo para galgar poder sobre as nações. Tanto a igreja dos não arrebatados como os judeus serão perseguidos pelo anticristo. Então não perca aí o raciocínio. Primeiro cavaleiro do cavalo branco é quem? O anticristo. Segundo cavaleiro do cavalo vermelho é a guerra. Terceiro cavaleiro, abre-se o terceiro selo e revela-se o cavaleiro do cavalo preto. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, aparece um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. O texto revela que o nome do seu cavaleiro era fome. A fome assolará a humanidade neste período. Por causa do que, pastor? Pense comigo. O anticristo estabelecerá um governo por meio das guerras. As guerras geram fome. As guerras geram fome. Se você pesquisar, nenhum país que está em guerra tem alimento em abastança. Sempre é necessário que as nações enviem donativos, porque as pessoas estão passando fome. A guerra traz a fome. Terceiro cavaleiro, o cavaleiro do cavalo preto é a fome. Quarto selo, o cavaleiro do cavalo amarelo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, aparece um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro era chamado de morte. O inferno seguia
e foi-lhe dado o poder de matar a quarta parte da humanidade, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Pense comigo, o anticristo é revelado, para que ele possa se apoderar das nações. Ele estabelece a guerra. As guerras trazem primeiramente a fome e depois a morte. E aqui o texto está dizendo que estas mortes serão ocasionadas pelo menos por 4 tipos de coisas: espada, fome, pestes e as feras do campo. Em consequência da fome, encabeçado pela guerra, resultará em uma grande epidemia. As doenças assolarão as pessoas. Irmãos, o nosso organismo precisa de vitamina C. A vitamina C fortalece o nosso sistema imunológico, e o sistema imunológico combate as doenças. A escassez de alimento fará com que as pessoas fiquem fracas, e esta fraqueza do corpo será a janela necessária para que as enfermidades possam abater os homens. E aí os homens morrerão com as epidemias que acontecerão naquele momento. Quinto selo, a Bíblia vai mostrar que o quinto selo aberto não é um juízo especificamente, mas é um selo que revela um clamor. O clamor de quem, pastor? De todos os mártires que morreram por causa do Evangelho. Desde o começo da história da igreja, irmãos. Talvez você não saiba, mas o único discípulo que morreu de morte natural foi João. E antes de morrer de morte natural, foi lançado numa caldeira de óleo fervente pelo imperador Domiciano. E a tradição e os historiadores dizem que ele saiu de lá ileso. Aborrecido com ele por causa disto, Domiciano o jogou na ilha de Patmos, uma das piores prisões daquele momento. Mas os outros apóstolos todos foram martirizados. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo morreu decapitado. Bartolomeu, irmãos, tiraram a pele dele quando ele ainda estava vivo. Você sabe o que é isso? Depois dos apóstolos vieram os discípulos dos apóstolos. Policarpo era um discípulo de João, e o perseguiram, não conseguiam prendê-lo, até que o prenderam. Disseram a ele: Policarpo, ou nega este Jesus, ou te amarramos no tronco. Policarpo, que tinha 73 anos, disse: há 73 anos eu tenho servido, e ele só me tem feito bem. Como é que eu posso negá-lo? Eu tenho um livro que eu recomendo para você, chamado Livro dos Mártires. Eu duvido você conseguir terminar de ler sem chorar. Neste livro eu li a história de um jovem chamado Justino. Ele aceitou a Cristo, e os seus pais disseram: Justino, ou você nega Jesus, ou nós vamos te entregar para os magistrados. Ele não negou e o entregaram. Chegando lá, os magistrados disseram: Justino, nega Jesus, ouça a plateia, ou você nega, ou nós vamos te jogar na arena para os leões te devorarem. Justino encheu o peito de ar e disse: então lancem-me na arena e apressem o meu encontro com o meu Salvador. Você está achando que isso vai ficar impune? Clímaco Bueno Asa, quando chegou aqui, preso na fortaleza de São José. Augusta Miranda de Alencar, em um culto público, foi espancada, apedrejada, estava grávida, o apóstolo está dizendo. E quantos outros não sofreram? Pesquise na internet. Os cristãos da Nigéria sendo incendiados por religiosos radicais, os cristãos sendo queimados, decapitados, afogados.
O apóstolo está dizendo aqui que pastor Toniel e a pastora Augusta foram expulsos da cidade. Você acha que isto vai ficar impune? Quando o cordeiro abriu o 5º selo, eles estavam lá dizendo: Senhor, até quando? E o Senhor dizendo: esperem mais só um pouco de tempo, porque ainda existem alguns que foram escolhidos para morrer como vocês, mas eles receberam vestes brancas e eles triunfarão e receberão a coroa da justiça, porque a Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da justiça, a coroa da vida. O 5º selo revela o clamor daqueles que estão esperando o dia da justificação deles, pois morreram pela causa do Evangelho. O 6º selo revela as catástrofes naturais. Quando o cordeiro abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o céu escureceu, a lua deixou de brilhar, ficou como sangue, e as estrelas caíram sobre a terra. As catástrofes acontecerão no céu e na terra. Fumaça e cinza farão o sol escurecer e a lua transformar-se em sangue. Deus será visto em seu trono de juízo, o que apavorará os ímpios neste tempo. O 7º selo revela o juízo das 7 trombetas. Quando o 7º selo foi aberto, a Bíblia Sagrada diz que houve silêncio no céu por quase meia hora. E apareceram 7 anjos que estavam de pé diante de Deus e receberam 7 trombetas. E aí, meus irmãos, estes anjos saem a tocar estas trombetas. O que é que são essas 7 trombetas? Entendam, o juízo das trombetas e das taças, eles são muito semelhantes. Qual é a diferença, pastor? O juízo das trombetas é num nível menor, o juízo das taças é num nível maior, ainda mais rigoroso. Então nós temos a primeira trombeta, a destruição da vegetação. O primeiro anjo tocou a trombeta, houve saraiva de fogo misturado com sangue, foram atirados da terra. Foi então queimada a 3ª parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Perceba, a 3ª parte, guarde esta palavra. Segunda trombeta, a contaminação dos mares. O 2º anjo tocou a trombeta, foi lançada no mar como que uma grande montanha ardendo em chamas, cuja 3ª parte da vida marinha também foi destruída, e as embarcações também. Qual é a consequência deste juízo? Contaminação de 1/3 das águas marinhas, morte de 1/3 da vida marinha, destruição de 1/3 das embarcações. Terceira trombeta, olha só, primeiramente, a contaminação do ar, depois a contaminação dos mares, depois a contaminação dos rios. O anjo tocou a 3ª trombeta, caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha sobre as fontes das águas. Estas ficaram amargosas na sua 3ª parte. O nome dessa estrela chama-se Absinto, e muitos homens morreram por causa das águas contaminadas pela estrela. Isto contribuirá para a posterior secagem do rio Eufrates. Quarta trombeta, escuridão na terra. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a 3ª parte do sol. Este deixou de brilhar na sua 3ª parte. Foram também atingidos a lua e as estrelas nas mesmas proporções. Já existe uma estatística da NASA que diz que este sol que ilumina a nossa galáxia, ele está se autodestruindo. Isso aí já é um indício. Quando a 4ª trombeta começar a ser tocada, o sol será ferido. Neste momento sai uma águia sobrevoando o espaço sideral dizendo: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa do restante das trombetas. Meu irmão, se até agora o negócio estava difícil,
alguém sai dizendo: isso não é nada, o pior ainda está por vir. Você acha que a igreja vai estar aqui mesmo para passar por tudo isso? Quinta trombeta, a invasão da terra. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Irmão, o que é estrela caída? O que é estrela caída? O que é estrela caída? São demônios. A terça parte das estrelas, a terça parte dos demônios. Uma estrela caída recebeu a chave do poço do abismo. Irmão, a Bíblia diz que existem uma classe de demônios que estão presos para o dia do juízo. E aí você entenda, quando a Bíblia diz para o dia do juízo, não é do juízo deles, é do juízo de Deus sobre a terra. Olha lá, ele abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, que provocou o escurecimento do sol e do ar. Subiram do meio da fumaça gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como tem os escorpiões da terra. Meu Jesus. E aí compreenda a visão. A estrela é Lúcifer, porque seu nome significa portador de luz. O poço do abismo, essa estrela recebeu a chave do poço do abismo, de onde saíram nuvens de gafanhotos. Quem são estes gafanhotos? São os demônios, irmãos, que ficaram presos até o juízo do grande dia. Está lá, 2 Pedro capítulo 12, versículo 4. Marque na sua Bíblia. Judas, versículo 6. Parece que a coisa não podia piorar, mas fica pior. Esses demônios têm como chefe o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O que é que esses demônios vão fazer, irmãos? Eles vão atormentar por 5 meses os que não tinham nas suas testas o sinal de Deus, ou seja, somente os desobedientes. A coisa será tão dura que a morte ficará ausente por 5 meses. Não me pergunte como é que vai ser isso, mas a Bíblia diz que os homens desejarão a morte, mas eles não morrerão. Irmão, quem é o Senhor da vida? É Deus. Se Ele é o Senhor da vida, Ele também é o Senhor de quem? Da morte. A morte só age se Ele permitir. Se ela agir, Ele quiser, Ele devolve a vida, porque Ele é o Senhor, tanto da vida quanto o Senhor da morte. Por 5 meses, a morte não poderá agir sobre a terra. Os homens desejarão morrer, mas eles não poderão morrer. A sexta trombeta, a soltura de 4 demônios. Apóstolo Orley, a Bíblia diz que esses demônios são tão terríveis, e eles estão localizados em uma região espiritual assemelhada ao do rio Eufrates. Com a soltura deles, o Eufrates secou. Foi a primeira coisa que aconteceu. Qual foi a ação destes demônios? Eles arregimentarão um grande exército para atacar a Israel. Eles serão soltos para a guerra do Armagedon. Eles é que atuarão sobre as nações, para tocar o coração dos reis, para tocar o coração dos governantes, a se aliarem ao anticristo, para irem para o vale de Jezreel, aonde vai acontecer a guerra do Armagedon. É para isso que eles serão soltos. Quando a 7ª trombeta toca, revelam-se as 7 taças da ira. Primeira taça, diga doenças destruidoras. Diga doenças destruidoras. Irmão, o primeiro anjo derrama a sua taça sobre a terra, e aos homens que portam a marca da besta e os adoradores da sua imagem receberão doenças, úlceras malignas e perniciosas. Neste juízo, os homens vão se contorcer de tanta dor, as chagas serão incuráveis,
O odor das suas chagas será pútrefre, será insuportável. De longe as pessoas sentirão o odor das suas chagas. O homem orgulhoso vai ser abatido pela ira de Deus. Segunda taça, contaminação dos mares. Por isso que eu disse, o juízo das taças, parecido com o juízo das trombetas, só que somente com uma diferença. Este juízo aqui vai atingir numa proporção ainda maior. Vai transformar os mares em sangue, como aconteceu lá no Rio Nilo. A terceira taça, a contaminação dos rios. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e das fontes das águas, e estas se transformarão em sangue. A quarta taça, o aquecimento do sol. O sol será aquecido, de maneira que a pele dos homens será queimada. Brotará nas suas peles câncer de pele, por causa da incidência dos raios ultravioleta, que vai queimar a pele dos homens naquele período. A quinta taça, o juízo sobre o trono da besta. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, que se fez trevas. Os homens mordiam suas línguas por causa da grande dor e blasfemavam contra Deus. Sabe por que Deus vai fazer isso? Para mostrar que o ser humano é duro de coração. Nem em meio ao juízo o homem se arrepende dos seus pecados. Nem em meio a este duro juízo muitos homens ainda blasfemarão de Deus. A quinta taça, o rio Eufrates vai secar. A sétima taça, o juízo sobre o trono da besta. O sétimo anjo derramou a sua taça sobre o ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. Serão derramadas 7 taças, tocadas 7 trombetas e abertos os 7 selos. Quando isto acontecer, o cenário vai estar preparado para o último item. Já me conduzo para o término. A guerra do Armagedon. Armagedon significa Monte do Megido. Megido é uma importante cidade do Antigo Testamento. Distava a cerca de 32 quilômetros a sudoeste do moderno porto de Haifa. No passado a cidade foi conquistada por Josué e posteriormente dada por sorte a Manassés no território de Issacar. Megido significa lugar de tropas, pois ali aconteceram muitas batalhas. É também conhecida como planície de Jezreel ou de Esdraleon. Esse termo aparece 29 vezes no Antigo Testamento. Aqui está o mapa demonstrando para vocês onde fica o perímetro desta extensão. Da extensão deste vale, chamada de Vale do Armagedon, Vale de Jezreel, aonde acontecerá esta grande guerra, esta grande batalha. Aqui é uma foto desta planície. É importante devido à sua localização estratégica, via de comunicação natural entre Damasco e o Mediterrâneo. Sangrentas batalhas se travaram aqui, de Nabucodonosor a Napoleão. Por isso que este também será o lugar aonde acontecerá esta batalha. Vamos lá. O anticristo vai fazer uma aliança com Israel. Ele vai enganar os judeus para que o templo seja reconstruído. A promessa de aliança é esta: apaziguar o conflito existente entre árabes e israelenses, reconstruir o templo. Só que tem um problema: o anticristo vai desejar ser adorado, inclusive pela nação de Israel. E Israel foi curada da idolatria lá no cativeiro babilônico. Desde lá
eles reconhecem a existência de um único e verdadeiro Deus. Não se prostram, não se rendem. Quando Israel for submetida à adoração ao anticristo, quando ele quiser profanar o altar do Senhor, Israel se revoltará contra o anticristo. É exatamente neste momento que a taça vai ser que a trombeta vai ser tocada. Os 4 demônios que estão presos no poço do abismo serão soltos. Eles vão arregimentar um grande exército para sitiar a cidade de Jerusalém, com o intento de destruir o povo de Deus na nação de Israel. Eles vão se concentrar no vale do Armagedon, no vale de Jezreel, para esta grande batalha. E aí a Bíblia Sagrada diz, meus amados irmãos, lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 12 ou 14, salvo o melhor juízo, que quando isto acontecer, os judeus, eles vão reconhecer a Jesus como o verdadeiro Messias. Neste momento vai acontecer, e aí eu vou deixar para o pastor Iaci explicar a partir da próxima terça. Vai acontecer a parousia. Parousia do original grego significa retorno triunfante. Jesus, que estava com a igreja lá no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro, agora está voltando com a igreja para vencer a besta, o anticristo, o falso profeta e Satanás. Quando os judeus reconhecerem a messianidade de Jesus, ele desce sobre o Monte das Oliveiras. Ali o monte se fende, se torna um grande vale, e ele sai para pelejar contra o anticristo. A Bíblia diz que ele não usará uma só espada, pelo resplendor da sua glória e pelo sopro da sua boca ele vencerá o anticristo e dará vitória à nação de Israel. Irmão, muito cuidado. Eu não falo mal de judeu nem por brincadeira. Não se esqueça que eles são a menina dos olhos de Deus. Eles são a nação escolhida do Senhor. Há uma palavra sobre eles que foi dita a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você quer ser abençoado? Ore por Israel. Ame o povo de Deus. Você quer saber por que o Brasil está do jeito que está agora? Porque o governo que estava aí achou de fazer aliança com os inimigos de Israel, patrocinar a construção de embaixada, estreitar relações econômicas, votar contra a nação de Israel. Meu irmão, isso aí é só derrocada. Quando o governo daquele partido que vocês conhecem fez isso, eu disse: está acabado. Porque mexer com a menina dos olhos de Deus é mexer com... Irmão, você sabe que a menina dos olhos, tem gente que pensa que menina aí é o gênero feminino de uma pessoa. Não, menina dos olhos é o centro do teu olho. Quem é que consegue meter o dedo no teu olho? O que a palavra diz quando diz que Israel é a menina dos olhos de Deus, está querendo dizer, meu irmão, você está tocando em algo muito sensível para Deus. Não toque nela, não toque nela, porque ela é escolhida do Senhor, é a nação escolhida por Deus. Ela é o termômetro espiritual do calendário escatológico. Fique de pé comigo. Primeiramente, Israel será sitiada pelo anticristo e suas tropas. Jerusalém será tomada e invadida com requintes de perversidade, vandalismo e abuso contra a população.
Quando os judeus estiverem perdendo a esperança por causa da guerra contra o anticristo, eles clamarão e reconhecerão o Messias. Neste momento Jesus aparecerá com seus anjos e com a sua igreja arrebatada para lutar contra o anticristo, o falso profeta e as nações. Ele descerá, colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, que se fenderá ao meio, formando o vale de Jezreel ou do Armagedon. Ele vencerá o anticristo e o falso profeta com o resplendor da sua glória. A derrota do anticristo e do falso profeta acarreterá ai, Jesus, sabe para onde é que ele vai? Para o lago que arde com fogo e... Irmão, o diabo é especialista em lembrar a gente do nosso passado, sim ou não? Você está querendo orar e o diabo fica lembrando dos teus pecados já perdoados, fica lançando no teu rosto. Eu vou te ensinar o segredo. Quando o diabo ficar querendo te lembrar do teu passado, lembra ele do futuro dele, que é no lago que arde com fogo e enxofre. Isso já está determinado por Deus. Aleluias. Quando ele quiser te humilhar, te lembrando do teu passado, olha para ele e diz: ei, tu já sabe qual é o teu futuro, e o teu futuro é no lago que arde com fogo e enxofre. Aqui nesse momento, atenção, primeiramente a besta e o falso profeta vão para lá, o diabo vai ser preso e Jesus vai estabelecer o seu reino milenial. E a partir daí, somente a partir de terça que vem, porque é o pastor Yaci que vai explicar para vocês. Bom, eu sei que o tempo é exíguo, mas eu me disponho, se você quiser algum esclarecimento, tá certo? Ou se matricula no CETAD, né, para fazer a escatologia com a gente. Ou então, o pastor também dá alguns esclarecimentos. Se eu puder responder, não pense que eu sei tudo. Eu sei algumas coisas, que eu me empenho em estudar para ensinar a palavra. Se eu não souber, eu vou ter humildade de dizer: olha, irmão, isso aí eu não sei. Pastor, que moeda será a moeda do anticristo? Pastor, que dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Eu costumo dizer, irmão, se Jesus dissesse o dia, tem crente que é tão perverso, que ele ia pecar até os 44,50 segundos do segundo tempo. Faltando 10 segundos para Jesus voltar, ele ia pedir perdão para ir no arrebatamento. É por isso que Jesus não disse o dia nem a hora, que é para você se preparar, para você ser fiel, para você guardar a palavra, para você continuar orando firme nos caminhos do Senhor. Pastor, qual é o valor deste ensino? Qual é a aplicação prática deste ensino? Diz para esse irmão que está do teu lado: das duas uma, ou você persevera até o fim e vai ser arrebatado por Jesus, ou vai ficar aqui para experimentar a grande tribulação. Pergunta aí, qual é a tua decisão? Qual é a tua escolha? Quer perseverar até o fim ou quer passar pela grande tribulação? Quem quer perseverar? Aleluias! Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Levanta a tua mão, eu quero orar por você agora. Eu fiz isto na última terça-feira. Tem pessoas que não são capazes de responder esta pergunta: se Jesus voltasse agora, você estaria pronto para ser arrebatado? Se Jesus voltasse agora e a trombeta tocasse daqui a 10 segundos, você estaria preparado? Pastor, o que é preciso para estar preparado? Primeiro, é preciso ter confessado o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Segundo, é preciso que você esteja vivendo de acordo com os ditames da palavra de Deus.
Terceiro, é preciso que você experimente a graça de Deus todos os dias, porque a graça te sustenta, a graça te fortalece. Quarto, é preciso que o Espírito Santo esteja aí dentro de você. Eu não estou falando de batismo com o Espírito Santo, eu estou falando da permanência da pessoa do Espírito Santo na tua vida. Se o Espírito Santo estiver aí, tu te alegra com a palavra, tu te alegra com a presença de Deus, você tem prazer de estar na casa dele. Eu quero orar por você. Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. E eu não quero gastar muito tempo, porque eu já consumi 5 minutos do que eu disse que eu ia terminar. Eu quero apenas que você levante a mão aonde você está. Se você não tem certeza de que se a trombeta tocasse agora, você não iria subir. Pastor, eu não tenho muita convicção. Eu quero orar por você. Só você que não tem convicção. Só você, irmão, não é vergonhoso. Não é vergonhoso. Ah, pastor, eu não sei, eu estou assim meio lá, meio cá. Tem dia que eu estou querendo desistir da fé. Jesus te trouxe hoje aqui para te dar um sacode, para te sustentar, fortalecer a tua vida, para te abençoar nesse lugar. É hoje, é hoje, é hoje, hein? Você está vendo um crente de mão levantada aí? Coloca a tua mão na mão dele agora aí e começa a orar por ele e por ela. Começa. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Diga para ele: tu não vai ficar para a grande tribulação, tu vai subir na hora que a trombeta tocar para arrebatar a igreja do Senhor. Adore, 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 Senhor. Fortalece o teu povo agora e abençoa os teus filhos em nome de Jesus. Tome o seu assento adorando ao Senhor. Aplauda Ele nesta noite. Diga aí para esse irmão que está do seu lado, diga graças a Deus. Diga graças a Deus, porque o Senhor nos garante a vitória. Meus irmãos, antes que eu passe aqui, eu vou convidar o pastor Jean para ministrar a Santa Ceia do Senhor. Antes que eu passe para ele, porque se você murmurar agora na hora da oferta, eu vou ter que orar por você para que você tome a Santa Ceia. Então, para você não pecar depois de cear, é melhor que você murmure agora, eu ore por você, você tome a ceia e vá para casa abençoado. Brincadeira, irmão. É porque nós queremos terminar esse culto com festa. Então eu quero gastar 5 minutos. Pegue lá o cesto, rapidinho, o cesto. Nós estamos com esse projeto lá na Ilha de Santana. Deus levou para lá uma mulher guerreira, pastora Dinete. Ela com seu esposo pegaram um terreno, tá? Um terreno lá. Olha aí como é que era o terreno. E essa mulher, com muita garra, começou a mobilizar recursos. Nós mesmos aqui levantamos várias ofertas para ajudar o campo lá. E olha só, foi chegando tijolo, cimento. Foram para lá trabalhar, fizemos visita na obra. Olha só, ela evangelizando, fazendo culto, distribuindo brinquedo para as crianças. E nós temos outras fotos que não foram possíveis colocar aqui no slide, porque na verdade, Camila, eu queria algumas outras que tivessem com a obra um pouco mais avançada. Nós já estamos, irmãos, com esse templo na Pecinta. E os irmãos já têm toda a madeira para fazer as tesouras para cobrir a igreja. Eu dei aqui uma palavra e a minha palavra está de pé. Eu disse que no primeiro culto, aqueles crentes que contribuíram vão participar desse culto lá. Está ali o meu amigo Aurélio, os demais irmãos aqui também que contribuíram. E hoje eu quero fazer um desafio de telha. Uma telha Brasilite custa 12, no máximo 15 reais, porque tem o frete. É para levar para a Ilha de Santana. Então eu quero desafiar você hoje a lançar uma semente de amor para esta obra. Eu quero lhe chamar para a gente cobrir esta igreja. Essa igreja vai precisar de uma média de 150 telhas para ela poder ser totalmente coberta. E eu queria sair hoje daqui com essas 150 telhas. Eu já vou começar comigo, eu vou dar 3 telhas. Eu vou dar aqui, cadê?
a minha oferta. Pastor Daniel, eu dei R$50 ali na frente para pegar 40 de troco. Pegue lá com o irmão lá, da venda, aqui da frente. É isso aí, povo de Deus. Essa foi mais uma terça-feira aqui na Assembleia de Deus, a pioneira, que temos como presidente o pastor Otto Miranda de Alencar. Para você que ficou do início até o fim e para quem pegou agora no final, escatologia aí com o pastor Rodrigo Lima Júnior, que discorreu plenamente sobre o tema. Esse slide, todo o estudo vai estar no site adpioneira.com, que você vai poder baixar e estudar e acompanhar todas as leituras. Quero agradecer a você que ficou até agora, curte, comenta, compartilha, segue a nossa página e fique por dentro de tudo que acontece nessa igreja. Esse é o Projeto AD Conecta, junto com a Mega Produtora HD. Estamos aqui na Assembleia de Deus, a pioneira no estado do Amapá para o mundo. Deus abençoe e até semana que vem. Olá, trazemos a você um projeto inovador na área de comunicação, o AD Conecta. Um projeto pertencente à Assembleia de Deus, a pioneira, que tem como meta levar a informação a você de forma instantânea e precisa. Dispomos de uma equipe de profissionais preparada para atender seus negócios. Web designer, webmaster, repórter cinematográfico, editores, fotógrafos e apresentadores. Equipamentos modernos garantem a produção de materiais em alta definição. Conheça nossos pacotes de serviços para transmissão de eventos ao vivo, gravação de DVDs, VTs, clipes, teaser, sonorização, iluminação, criação e controle de mídias sociais com a formatação completa de seu evento. Agende uma visita. Temos pacotes e descontos especiais para igrejas.